Últimos ajustes do técnico Tite no Flamengo para a partida contra o Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro é a 9ª rodada que vem aí. Esse jogo Atlético Paranaense e Flamengo lá em Curitiba, espetacular. O elenco do Flamengo é patifaria, hein, cara? E tem mudanças na escalação do Flamengo. O Flamengo tem um caminhão de desfalques e ganhou agora mais 2, né? No caso, o Cebolinha e o Igor Jesus, que estão confirmados, ficarão de fora do jogo do próximo domingo. Mercado da bola agitado no Flamengo. Imprensa italiana crava Marcos Antônio no Flamengo. Informação do portal La Lazio Siamo Noi, imprensa italiana. O Flamengo ofereceu a Lazio um empréstimo com opção de compra por Marcos Antônio. A Lazio pediu que a opção de compra seja entre 6 milhões e meio de euros. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que está em preparação para a partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão precisa da vitória para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Faz o seguinte, chega dando aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 3.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista e corre nos comentários, escreva aí a sua cidade, de onde você está assistindo nossos vídeos e também coloca já o seu palpite para a partida contra o Atlético Paranaense, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Vene Casagrande, João Guilherme e ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. Abrimos o programa de hoje com o Campeonato Brasileiro. É a 9ª rodada que vem aí. Olho na tela, neste sábado, 2 jogos, Bragantino e Juventude, e às 9 da noite, nos embalos, e sábado à noite, Fluminense e Atlético Goianiense. No domingo tem Vitória e Inter, Corinthians e São Paulo, clássico da rodada. Na Baixada tem Atlético Paranaense e Flamengo, Grêmio e Botafogo, Vasco e Cruzeiro, Cuiabá e Fortaleza, Criciúma e Bahia, e fechando a rodada nesta segunda-feira tem Atlético Mineiro e Palmeiras. É o Brasileirão, que está muito equilibrado. Duelo aguardado deste domingo na Liga Arena, Atlético Paranaense e Flamengo vão brigar também pela liderança do Campeonato Brasileiro. A edição atual é uma das mais disputadas dos últimos tempos. A diferença entre os líderes cariocas e os paranaenses, estes em 4º lugar, é de 1 ponto. E entre o topo da tabela e o 6º colocado Palmeiras, de apenas 3 pontos. É um grande contraste para 2023. Na 8ª rodada do ano passado, o Botafogo era líder e tinha 5 pontos de vantagem para o 2º e 8 para o 6º colocado. Agora, neste fim de semana, são 4 times que podem alcançar a liderança ao fim da rodada: Flamengo, Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense. O campeonato, por enquanto, não indica um bicho-papão e fica ainda mais confuso com os desfalques da Copa América. A superação é a palavra-chave a cada rodada. O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho. E quando fala de grupo de trabalho, está inserida torcida, direção, comissão técnica e atletas. Isso vence. Talvez aí fique representado não só o Luiz, mas todos aqueles que entraram num jogo onde nós tínhamos 5 seleção, 3 machucados, Carlinhos, Alan e Ayrton, 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, se não tem grupo de trabalho, não chega. Inclusive com o apoio do torcedor. A gente precisava, né, ter uma vitória, e ela veio de uma maneira em que você teve que ter muita personalidade no jogo, né? Porque você teve que reverter um resultado em que a arquibancada não queria outra coisa que não fosse a vitória. No embaralhado calendário, Cruzeiro e Atlético Mineiro, respectivamente 7º e 8º colocados, estão a 4 pontos do topo e com um jogo a menos. Todos estão muito no páreo. Ninguém disparou. É o brasileiro com tom de equilíbrio, por enquanto. Equilibrado, mas está só começando. O Flamengo é o líder com 17 pontos. O Bahia também tem 17. Todos com 5 jogos. O Botafogo 16, o Atlético Paranaense também 16.
Aí fechando o G4, São Paulo e Palmeiras tem 14 pontos. Depois Cruzeiro, Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino, Internacional fechando a primeira parte da tabela. Depois tem Juventude, Fortaleza, Juventude, Grêmio, Vasco, Corinthians e Fluminense na zona de rebaixamento. Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá com apenas com 8 jogos, mas com apenas 4 pontos. E o Vitória com 3 pontos, não venceu no Brasileirão ainda. Do final de semana do Campeonato Brasileiro, que promete ser muito legal, esse jogo Atlético Paranaense e Flamengo lá em Curitiba. Espetacular. O time do Atlético vem fazendo aí uma boa temporada, deu um vacilo na Copa Sul-Americana, perdeu os 2 últimos jogos e aí foi para o play-off, né? Onde ele vai enfrentar a equipe do Cerro Porteño. Mas é um bom time e vai receber o Flamengo lá, Flamengo que é líder, Flamengo que passou pelo primeiro teste sem os jogadores que estão aí nas seleções e também jogadores que estão machucados. Flamengo tem um caminhão de desfalques e ganhou agora mais 2, né? No caso o Cebolinha e o Igor Jesus, que estão confirmados, ficarão de fora do jogo do próximo domingo. Ou seja, o Tite não terá o Cebolinha e não terá o Igor Jesus. Provavelmente, ele vai colocar Bruno Henrique, Luiz Araújo entra pela direita e o Gerson vem para o meio campo, né? O elenco do Flamengo é patifaria, hein, cara? Porque, vejam só, são 5 jogadores em seleções, 4 jogadores machucados, só aí já dá um time, e o Flamengo consegue ainda ter essas opções todas e uma garotada no banco de reservas, tem Gabigol no banco de reservas, é um elenco realmente incrível. E o que joga de bola esse Lohan, hein? Que jogador esse Lohan, hein? Eu acho que ele tem uma grande chance agora nesse período de Copa América de entrar e não sair mais do time do Flamengo. Ah, tem o Arrascaeta, tem o De La Cruz, tem, os caras jogam muito e vão voltar e vão entrar no time. Agora o Lohan, se ele continuar jogando como jogou ontem, o Tite vai ter que arrumar um lugar para ele no time. Outro jogo que eu acho sensacional na rodada é o clássico Corinthians e São Paulo. O Corinthians mergulhado numa crise absurda e o São Paulo com o Zubeldia e alegria melhorando. O São Paulo trazendo uma expectativa bem legal para a sua galera. Então esse Corinthians e São Paulo em Itaquera promete também ser um jogo tenso e muito interessante. Agora você vê aí a classificação, hein? Flamengo líder com 17, tem o saldo de gols 8, né? É líder nesse critério. O Bahia também tem 17. Botafogo é o terceiro com 16. Atlético Paranaense é o quarto com 16. Que jogão domingo teremos. Porque o Atlético está 1 ponto atrás do Flamengo, que é o líder. E eles se enfrentam lá na Arena da Baixada, Liga Arena. O São Paulo é o quinto colocado com 14 pontos, Palmeiras é o sexto com 14. Tá bem achatado o brasileiro, né? Olha aqui, ó. Do sexto Palmeiras para o Flamengo primeiro são 3 pontos de diferença. Qualquer escorregado e o outro vencer, em bola geral. Cruzeiro é o sétimo com 13, Atlético Mineiro o oitavo com 13, nono lugar Bragantino 12, décimo Internacional com 11, os times gaúchos têm jogos a menos, né? Isso é importante ressaltar. O Fortaleza é o 11º, tem 10 pontos. Juventude, 12º, 10 pontos. Grêmio tem apenas 6 pontos, hein? Não é uma boa campanha do Grêmio, apesar de ter aí 6 jogos, né? O líder, por exemplo, Flamengo e o vice-líder Bahia, tem 8 jogos. Vasco da Gama, 14º com 8. Corinthians, 15º com 6 pontos. Fluminense, 16º com 6 pontos. Ó, Grêmio, olha esse pelotão aqui. Grêmio, Vasco, Corinthians e Fluminense. Só pesadão, né? Eles estão colados na zona de rebaixamento, os 4 com 6 pontos. Incrível isso, hein, gente? E lá dentro da zona, Criciúma, 5, Atlético Goianiense, 5, Cuiabá, 4, Vitória, 3. Isso aqui me chama muita atenção. Grêmio, Vasco, Corinthians e Fluminense, 4 grandes clubes do futebol brasileiro, no início de campeonato muito ruim, e estão aí enrolados pertinho da zona de rebaixamento. Desses 4 aqui, o Grêmio tem 6 jogos, os outros 3, 8 jogos. Então, é bom ficar esperto. Eu não posso deixar de ressaltar aqui a vitória do Flamengo diante do Grêmio. Uma vitória que foi com muita superação. Antes de mais nada, o Flamengo estava com 7 desfalques antes mesmo do jogo começar. 5 por convocações e 2 por lesões. Ayrton Lucas e Alan. Ainda no primeiro tempo,
o Flamengo precisou fazer 2 substituições por lesão. Everton Cebolinha e também o volante Igor Jesus. E vocês não sabem, o que eu conversei hoje com uma pessoa da diretoria do Flamengo, essa pessoa me relatou o seguinte: Vene, foi mais superação ainda, porque o Gerson e o Fabrício Bruno jogaram na base do sacrifício total. O Gerson estava com o joelho inchado, sentindo muitas dores no local. O Fabrício Bruno treinou pouquíssimas vezes com os companheiros durante o período de paralisação da data FIFA, porque o tornozelo dele está inchado. Ele jogou com um tornozelo inchado ontem na base de sacrifício, sentindo muitas dores. Então, 7 desfalques iniciais, 2 durante o jogo e mais 2 jogando no sacrifício. E o Flamengo, mesmo assim, fez uma boa partida. Tudo bem, o Tite, ele acabou sendo ajudado pelo destino, porque o Igor Jesus não estava bem. Quando o Igor Jesus se machuca, mas aí nós temos que bater palma para o Tite, elogiar o trabalho do Tite. O Tite entendeu que a estratégia dele não estava dando certo, o volante dele, que não estava bem, se machucou. O que ele faz? Recua o Gerson para volante e bota o Luiz Araújo na ponta direita. Luiz Araújo mudou o jogo. Jogou muita bola mesmo. O Pedro, embora não tenha feito gol, mas fez uma partidaça. O Gerson, mesmo na base de sacrifício, com o joelho inchado, jogou muita bola. O Léo Ortiz, improvisado, começou mal, mas quando o Igor Jesus sai e o Gerson joga ao lado do Léo Ortiz foi bem demais. O Léo Pereira, improvisado na lateral esquerda, teve um lance no segundo tempo que ele foi ao ataque, parecia o Ayrton Lucas, indo ao ataque, construindo jogada. O Léo Ortiz pelo meio, relembrando os tempos de categoria de base, como o próprio falou depois do jogo, construindo o jogo. O Wesley jogou muito bem na lateral direita. Davi Luiz foi bem. O Lohan nem parece que tem 17 anos. Personalidade, pega a bola, vai pra cima. O Bruno Henrique entrou mal. A verdade é essa. Ele não entrou bem, ele entrou no lugar do Cebolinha. O Bruno Henrique não fez uma boa partida, inclusive teve até um lance que ele simulou, poderia ter até levado um cartão amarelo. Então, parabéns para os jogadores, parabéns para o técnico Tite e parabéns para os torcedores que compareceram ao Maracanã. Mais de 51 mil pessoas presentes, mesmo sendo numa quinta-feira, 8 horas da noite, um horário pouco usual no calendário do futebol brasileiro. E um desses torcedores que estavam lá, nada mais, nada menos que o Neymar, o midiático Neymar, o craque Neymar. Dentro de campo ele é um craque. Fora das 4 linhas eu tenho as minhas ressalvas, todo mundo sabe muito bem disso, mas dentro de campo o cara joga muita bola. O que eu sei, o próprio Marcos Braz disse, falou, não tem nada, não estamos aqui para iludir torcedor, nada disso, Neymar é super bem-vindo, enfim, todo mundo postando foto com o Neymar, vários jogadores que são fãs do jogador, fãs do craque da seleção brasileira, que hoje tem contrato com o Al Hilal, mas gente, na boa, o Neymar não faz nada por acaso. Isso aí, pelo menos na minha visão, é já pensando no futuro. Sabe por quê? O contrato dele com o Al Hilal vai acabar. Ele dificilmente vai conseguir um bom contrato na Europa e provavelmente vai querer retornar ao futebol brasileiro. No futebol sul-americano, aqui no Brasil, sobretudo, quem tem condições de pagar e ter o Neymar em seu elenco? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Ele fala do Flamengo desde sempre. A torcida do Flamengo é a maior do Brasil. Para ele, também seria maravilhoso. Jogar no Palmeiras, pouco provável. Ele é cria do Santos. Não vejo ele jogando no Palmeiras. Atlético Mineiro, difícil. Ele tem muito mais a cara do Flamengo, por conta do tamanho da torcida. Rio de Janeiro, a gente sabe que ele adora o Rio de Janeiro. Então, gente, isso aí, pelo menos na minha visão, isso não é a informação. A informação é, não tem nada acontecendo. Não tem uma negociação acontecendo, não tem nada disso. Nada disso. Até porque o Flamengo sabe que hoje, para ter o Neymar, é muito difícil, é muito caro. O Neymar teria que reduzir drasticamente o salário dele. Mas o Neymar, de maneira estratégica, já está pensando lá na frente. Já inicia o namoro, aproveitando aí a semana do Dia dos Namorados. Ele já está pensando lá na frente. Pelo menos essa é a minha visão. A pergunta que fica é, você é a favor da contratação do Neymar? Você é contra? Acha que o pacote Neymar sairia muito caro para o Flamengo? Dê sua opinião aí nos comentários que eu quero saber o que você, torcedor rubro-negro, pensa sobre essa situação. E ainda sobre o jogo, a arbitragem, no caso, o dono do apito, Luiz Flávio de Oliveira, que é fraquíssimo por sinal, relatou na súmula do jogo que Marcos Braz
vice-presidente de futebol do Flamengo, o encontrou na zona mista e falou as seguintes palavras, abre aspas: com você nunca tem surpresa, Luiz. Você veio aqui para operar o Flamengo e não adianta olhar para trás. O árbitro relatou que se sentiu ofendido. Ofendido eu me senti vendo você apitar aquele jogo. Você é fraquíssimo, Luiz Flávio de Oliveira. Fraquíssimo, a verdade é essa. E todo jogo do Flamengo que você apita é sempre essa confusão. Será que tá todo mundo errado ao reclamar de você? Ou você que está sempre errado quando apita um jogo do Flamengo? Porque é incrível a capacidade de revolta, de revoltar a diretoria, jogadores do Flamengo e também a torcida do Flamengo. Por falar em torcida, ó, parabéns novamente, hein? Que vocês fizeram ontem no Maracanã, absurdo. Para finalizar nosso vídeo, Marcos Antônio, a imprensa italiana está noticiando, vou ler exatamente aqui o que a imprensa italiana disse. O Flamengo ofereceu a Lazio empréstimo com opção de compra por Marcos Antônio. A Lazio pediu que a opção de compra seja entre 6 milhões e meio de euros e obrigatória para fechar o negócio. Informação do portal La Lazio Siamo Noi, imprensa italiana. Mandei para os empresários e também para dirigentes do Flamengo. Os dois lados negaram proposta. Está na mesma situação que noticiamos ontem. Estão discutindo entre eles, empresário e diretoria, para apresentar uma proposta à Lazio. Essa proposta não foi feita ainda. Não tem proposta na mesa do Flamengo para a Lazio. Segundo, garante dirigentes do Flamengo e também empresários do atleta. O Flamengo tem interesse, conversa com o empresário do atleta. A Lazio também tem interesse em fazer negócio. Não quer ter o Marcos Antônio no elenco para a próxima temporada. Ele está voltando de empréstimo, mas dizer que tem uma proposta na mesa da Lazio, segundo diretores, dirigentes do Flamengo e também empresários do atleta, não procede. Beleza, galera? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais informações, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.